Olá, vamos iniciar agora o estudo das equações polinomiais. Agora que já entendemos o que é um polinômio, quais são as suas propriedades, como realizamos operações, nós vamos então dar continuidade a esse estudo, buscando encontrar as raízes de um polinômio. Então, nas aulas anteriores, nós estudamos o que era um polinômio, os coeficientes, como trabalhar as suas operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. Dentro da divisão, vimos diversos métodos importantes ali de se trabalhar a divisão, propriedades em função disso. E agora vamos focar nas raízes de um polinômio. Determinar as raízes de um polinômio nada mais é que igualar esse polinômio a zero e encontrar os valores da variável x tal que essa igualdade seja verdadeira. Então, nós caímos numa equação polinomial. A estrutura, que damos o nome de equação polinomial de grau n, onde x, pertencente aos complexos, é a incógnita, e os a n, a n-1, a n-2 até o a0 são coeficientes complexos. Aqui é importante entender que nós vamos usar números complexos, ok? Todos os reais e também aqueles que possuem unidade imaginária. Importante frisar que esse primeiro coeficiente deve ser diferente de zero, para daí determinar então o grau n da equação, O grau do polinômio, ele vai ser também o grau da equação, com n pertencendo então aos naturais não nulos, até porque se o n fosse zero, então eu teria só um termo independente, O grau da equação é definido de forma análoga ao grau de um polinômio. Então, alguns exemplos que nós temos de equação polinomial: x² mais 5x mais 6 mais i igual a zero é uma equação polinomial de segundo grau. Você vê que o maior expoente que nós temos aqui é o x². Quem são os coeficientes? Bom, coeficiente, o A2, o coeficiente de grau 2, é o cara que multiplica o x². 1. 1x² mais 5x, então o próximo coeficiente é 5, mais 6 mais i. 6 mais i é o que nós chamamos de termo independente, ok? Termo independente. É aquele termo de grau 0, beleza? Temos aqui uma equação do quinto grau. 2x² mais 3x² menos x² mais x igual a zero. Se eu fosse escrever aqui os coeficientes grau a grau, tá? Então, o primeiro coeficiente é 2, que é de grau 5. De grau 4, eu tenho o coeficiente 3. E de grau 3? Cadê o x² aqui? Ele não está aparecendo. Então, dizemos que o seu coeficiente é 0, porque 0 vezes x² vai sumir ali o x³ mesmo na equação. O coeficiente do segundo grau é menos 1, o coeficiente de grau 1 é 1, e o termo independente, não apareceu o termo independente, ele é 0 também. Beleza? Então, note, uma equação de quinto grau, ela tem 6 coeficientes, porque ela vai do grau 5 ao grau 0. Nós temos agora uma equação onde o meu coeficiente do termo de maior grau é um parâmetro k. Então, o grau dessa equação vai depender do valor desse parâmetro. Ela é uma equação de terceiro grau somente se o k for diferente de zero. Se o k for zero, vai anular esse termo e ela passa então a ser 6x menos 8i igual a zero, uma equação de primeiro grau. Então, o grau de uma equação, ela depende explicitamente do fator do seu coeficiente desse termo de maior grau não ser nulo. Se o coeficiente desse termo se anular, o termo desaparece da equação e o grau acaba sendo rebaixado, ok? De acordo com essa definição, uma equação polinomial ela pode ser escrita simplesmente como um polinômio p de x igual a zero, certo? E aí nós podemos entender que se α é a raiz do polinômio, então α é a raiz da equação polinomial. Então, o que a gente vai falar de raiz de polinômio ou raiz de equação
É basicamente a mesma coisa, tá ok? Veja, se alfa é raiz do polinômio, se eu substituir o alfa aqui na equação no lugar da incógnita x, eu vou chegar numa igualdade desse polinômio, P de alfa, né, igual a zero. Aqui eu tenho P de alfa igual a zero, justamente porque o alfa é uma raiz do polinômio, ok? Então, por exemplo, como que eu vou verificar se o numeral 2 é raiz da equação 6x² mais 7x³ menos 36x² menos 7x mais 6 igual a zero? Como que eu faço esse tipo de verificação? Bom, se ele for uma raiz da equação, se eu substituir o 2 no lugar do x dessa equação, essa igualdade tem que ser verdadeira, ok? Então aqui eu vou substituir, vai ficar 6 vezes 2 à quarta, mais 7 vezes 2 ao cubo, menos 36 vezes 2 ao quadrado, menos 7 vezes 2, mais 6 igual a zero. Substituindo ele, eu chego, então, executando passo a passo cada uma dessas operações. Então, 6 vezes 2 ao quarto é 96, 7 vezes 2 ao cubo é 56, 36 vezes 2 ao quadrado é 144, 7 vezes 2, 14, mais 6. E eu chego na igualdade real, zero igual a zero. Qual é a conclusão que eu chego, então? Sim, 2 é raiz da equação, ok? Então, ao verificar se um número é ou não é raiz da equação, basta eu substituir esse número dentro da equação, no lugar da incógnita, e verificar se ele chega na igualdade zero igual a zero. Esse número não precisa ser um número real, pode ser um número complexo imaginário. Vamos verificar se i é a raiz da equação. Lembrem-se, i é aquela unidade imaginária, né? Então vamos lembrar aqui, i é igual a raiz quadrada de menos 1. E daqui a gente precisa lembrar de algumas propriedades importantes. I elevado a zero é 1. I elevado a 1 é o próprio i. I elevado ao quadrado é menos 1. I elevado ao cubo é menos i. E i elevado à quarta é 1. E a partir de aí começa a repetir, né? O i à quinta é igual a i elevado a 1, o i à sexta é o i ao quadrado, o i à sétima é o i ao cubo, i à oitava é o i à quarta. E aí a gente tem todos os múltiplos de 4 no expoente, vão gerar sempre o mesmo resultado, correto? Bom, o que eu vou fazer? Vou substituir o i no lugar do x, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou cair em potências de i. I ao cubo, certo? Aqui eu vou ter menos 1 mais i vezes i ao quadrado, menos i vezes i. E aqui eu vou desenvolver essas potências, tá? I ao cubo é menos i, e i ao quadrado é menos 1. Esse menos 1, se eu multiplico um parênteses, ele mudaria o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Mas eu tenho um menos aqui fora. Então, menos com menos vai ficar mais e vai acabar que não muda o sinal de ninguém aqui dentro, ok? E aqui, menos i vezes i, também é i ao quadrado, também vale menos 1. Então, ficou aqui menos i, aqui menos 1, e aqui também menos 1. E esse menos 1, com esse sinal de menos que estava ali na frente, vai acabar virando mais 1. Olha o que acontece aqui, ó. Menos i mais i, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, eu chego na igualdade 0 igual a 0. Portanto, eu tenho que i é sim a raiz da equação dada ali anteriormente, ok? É uma das raízes. Eu digo que ele é raiz, mas talvez não seja a única. E eu preciso verificar outras raízes, tá bom? Agora, vou pegar uma equação muito parecida. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui, porque ficou bem em cima ali, né? Deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Pronto. Peguei uma equação muito parecida. Mudei esse sinal interno que era mais para menos. Percebeu? E vou testar o mesmo i.
Vamos verificar o que vai acontecer. Novamente, i ao cubo é menos i ao quadrado é menos 1, aqui também vai aparecer o menos 1. Como esse menos 1 aqui com esse menos da frente vai ficar tudo no mesmo sinal, vou ficar com menos i, menos 1, menos i, mais 1. Menos 1 mais 1 vai zerar. Porém, menos i com menos i dá menos 2i. E menos 2i é diferente de zero. Logo, i não é raiz da equação dada. Simples assim, ok? Então, se for pedido para verificar se um número é ou não é raiz, basta substituir esse número na equação. Se der a igualdade de zero igual a zero, é uma raiz. Se não der a igualdade de zero igual a zero, não é uma raiz. E agora que entendemos quem são as raízes, a gente pode definir o conjunto solução, e aí é importante sempre lembrar que ao resolver uma equação, a gente sempre está buscando escrever o conjunto solução, né? Ou o conjunto verdade, como o conjunto de todas as raízes dessa equação que pertencem ao universo considerado. E normalmente, para equações polinomiais, o nosso universo são os complexos. Por exemplo, uma equação que a gente já sabe resolver faz tempo, né? Quem é o conjunto de solução da equação? 6x ao quadrado mais 6x menos 72 igual a zero. Como é que a gente resolve essa equação? Fórmula de Bhaskara. Professor, dá para usar a soma e produto? Pode ser que sim. Tem que verificar se é adaptado. A gente teria que dividir por 6 aqui, para o a virar 1. Aí a soma seria menos 1. O produto seria menos 12, né? E aí analisar ver se vai ter uma soma e produto ali. Fazendo Bhaskara, né? Para a gente não ficar tanto ali na ideia da soma e produto agora. Então eu faria aqui o delta, o b é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é menos 72. Isso vai dar 1764. Continua aí com a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, que é 6, mais ou menos raiz quadrada de 1764, que é 42, sobre 2 vezes 6, que é 12. Então eu vou ter menos 6, mais ou menos 42 sobre 12. E aí, lógico que eu vou separar, né? Uma vez eu vou somar. Então, 42 menos 6 vai dar 36, dividido por 12 dá 3. E menos 6 com menos 42 dá menos 48, dividido por 12, menos 4. Então, meu conjunto solução é o conjunto com essas duas raízes, certo? É isso que a gente sempre trabalhou para fazer o conjunto solução. Resolve a equação e escreve um conjunto, entre chaves, com todas as raízes dessa equação lá dentro. O conjunto não precisa estar em ordem crescente, né? Lógico, fica mais bonitinho, né? Colocar o primeiro menor, depois o maior. Agora, se a equação tiver mais raízes, você vai colocando ali as raízes. Outra coisa, teve uma raiz que repetiu, apareceu 2 vezes. Preciso repetir ela dentro do conjunto? Não, ela é um único elemento do conjunto, ok? E a gente vai ver, então, essas situações mais adiante. Vamos parar esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, e no próximo vídeo a gente continua esse assunto de introdução às equações polinomiais.